Uma boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Eu queria solicitar aos nobres vereadores que aqui estão, que pudessem ouvir o caso que eu vou narrar e entender se isso é razoável. A administração pública preconiza 5 princípios, que é de conhecimento geral para aqueles que trabalham com a administração pública. É até conhecido para concurso LIMP, os 5 princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não, razoável é um outro princípio, que, no caso em tela, está bem longe de ser. A nossa Secretaria de Educação, há tempos atrás, com a verba do Fundeb, teve possibilidade de fazer um rateio daquela verba em prol dos servidores da educação. O vereador Guilherme Bianco se recorda desse momento e quantas vezes as pessoas nos procuraram, servidores da educação, nos procuraram solicitando que pedíssemos à Secretaria de Educação que pudesse fazer a disponibilização dos valores do Fundeb, como em outras cidades é feito, para poder chegar no bolso daqueles que estão atuando na ponta. O vereador Fabi se lembra que nós tivemos que combater fake news naquela época, porque o município de Araraquara, vereador Carlão, ele atende a alguns princípios que o MEC preconiza, de maneira que a nossa secretária não era obrigada a fazer o rateio dos valores do Fundeb. Não havia obrigação legal para isso, porque nós atingíamos alguns limites constitucionais estabelecidos pelo MEC. Mas ela poderia fazer se o quisesse. Optou, na época, em não fazê-lo e acabou, vereador Alcindo, o senhor não estava aqui ainda, destinando os valores daquele fundo para a aquisição de alguns bens para a Secretaria de Educação, inclusive 3 ônibus para atender os nossos assentamentos. Nós votamos essa casa, foi feita a aquisição dos ônibus, os ônibus foram entregues. E em julho do ano passado, 2022, eu requeri à secretária informações a respeito do porquê, 6 meses após a contratação e a compra dos ônibus, eles não haviam sido ainda colocados à disposição da comunidade escolar. Requerimento de número 650 de 2022. A prefeitura respondeu o requerimento, em nome da secretaria, dizendo para nós o seguinte, em agosto de 2022. Qual que era o prazo prévio para a entrega dos ônibus escolares? Até o momento, recebemos 2 veículos. Estão passando pelo processo de documentação, emplacamento, plotagem e regularização para abastecimento. Eu acredito que o cara que estava fazendo isso faleceu. Porque até agora os ônibus não foram entregues. Nós vamos mandar uma coroa de flor para ele, em nome da prefeita da Câmara dos Vereadores. Depois, o 3º veículo ainda não tinha sido chego, não tinha chego em Araraquara. Há atraso na entrega dos ônibus escolares, que estavam previstos para 2022? Não há atraso, me respondeu a secretaria. Pois não houve data limite para entrega. Então, assim, o dia que chegar, chegou, vereadora Filipa. Me corrijam se eu estiver equivocado, é o mês de abril de 2023 hoje? Sim ou não? É isso, vereador Lineu? Então, de agosto de 2022 para hoje, nós passaram quantos meses? 8 meses. Nós estamos bancando, depois de ter feito a aquisição dos ônibus, um contrato com uma empresa privada de Araraquara, 8 meses de contratação para poder pagar frete particular, porque os ônibus não foram entregues nas escolas. Sabe por que não tem verba para poder contratar vigilância privada? Porque o nosso dinheiro está indo para uma outra privada. Nosso dinheiro está sendo destinado com outro problema. É inaceitável, é ineficiente esse trabalho. É ineficiente, é ruim. Ainda que haja eficácia em outros pontos. E aí, meus senhores, a preocupação da secretária e da sua equipe não foi debater conosco a possibilidade de segurança, vereador Guilherme. Sabe qual foi? O senhor que presidiu? Foi retirar o celular da prática pedagógica dos servidores.
Os agentes de CR, as professoras me procurando, vereadora Filipa, dizendo assim, se eu não tenho o meu celular com a minha internet, eu vou usar o quê? E o crachá? Eu vou dizer uma coisa aqui muito séria. Sabe para que vai servir o crachá se a gente não fizer nada? Me desculpe a população de ter eu que dizer isso, para identificar cadáver. Deus não permita que a gente viva isso. Não é isso que eu quero. Eu estava aqui, o vereador lembra de eu aqui, defendendo um diálogo, um debate. O assunto precisa estar aqui, meu Deus do céu. A Américo Brasiliense contratou segurança privada, não armada. Se a gente não vai falar de arma, vamos falar do quê? Os nossos CR são todos grade, não são muro. Eu não tinha força para pular o muro da escola, não tinha peso, vereadora Fabi. Nunca consegui, eu era ineficiente nesse sentido. Os meninos pulavam e eu ficava, puto, vou ter que ficar, droga. Isso é comum que aconteça, ainda que seja ruim. Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira, vereador Paulo. E aí, eu encerro citando um documento que diz assim, ó, não use celular, mas faça o seguinte, inciso 21 do regulamento da secretária. Comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de Educação, pelo meio mais célere, para obter as primeiras orientações. Se eu não tenho o WhatsApp, que serviu à pandemia, que serviu tanta situação, eu vou dar uma orientação para os servidores da educação. Os senhores procurem dialogar com o bandido e peçam para ele a gentileza de poder ir até um orelhão mais próximo e ligar para a polícia. Se não tiver um orelhão, nós vamos dar treinamento de código Morse na Prefeitura de Araraquara. E se não for preciso, nós vamos convocar os nativos da terra para ensinar a fazer... para a gente poder aprender um tipo de linguagem que dê para avisar imediatamente a secretaria sem tecnologia. Muito obrigado.